pessoal, tudo bem? Estão lembrados de mim? Sou Cecília e sempre vou acompanhar vocês nas aulas do 6º e 7º ano da rede municipal. E aí, vocês gostaram da nossa última aula? Foi bacana, não foi? Preparados para mais uma aula 10? Então vamos lá! Hoje nós teremos os nossos estudos voltados para a área de linguagens. Teremos 2 professores. O professor Devanir, de língua portuguesa, falará para nós sobre comunicação. Você sabia de que nós temos diferentes formas para falar, a depender da nossa intenção ou até mesmo da situação que nós estamos vivendo? Pois é, existem diferenças. E nós teremos também o professor Leandro, que na língua inglesa nos trará muitas palavras em inglês. Aprenderemos novas palavras. E não só isso, como também ele nos ajudará a interpretar tabelas, gráficos, imagens na língua inglesa. Vai ser bem bacana. Mas antes, vamos para a nossa sala de leitura com a coordenadora Catiúce. Ela vai fazer um convite à nossa reflexão. E aí, vamos lá? Papel na mão e estuda agora. Até mais! Olá, meu nome é Catiúce e sou coordenadora pedagógica. O bicho, Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Gostaram do poema? É de Manuel Bandeira. Ele nasceu em 1886, no Recife. Mudou-se ainda jovem para o Rio de Janeiro e para São Paulo, para estudar. Precisou tratar uma doença grave nos pulmões chamada tuberculose. Sua poesia, muitas vezes, trata do tema da morte. Mas que nada, ele morreu velhinho, aos 82 anos. Olá pessoal, me chamo Devanir Júnior, sou professor de português da Rede Municipal de Educação de São José do Rio Preto e eu estou aqui hoje para ajudar vocês a entenderem melhor como funciona esse material que vocês estão recebendo da escola. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os conteúdos do material referente ao 6º e 7º anos, tá bom? Só fiquem atentos, pessoal, ao material de vocês, para que vocês não confundam, tá bom? Eu estou falando desses livrinhos que estão aqui, ok? Observem bem a capa, para que vocês não se confundam, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula? Primeiro conteúdo de hoje que a gente vai ver, tá lá na tela, pessoas do discurso, tá? E aí vocês devem se perguntar, mas professor, o que é isso, tá? Pessoas do discurso, pessoal, refere-se àquelas pessoas que estão envolvidas no processo de comunicação, né? Toda mensagem que a gente começa, que a gente quer transmitir, a gente inicia ali um processo de comunicação, tudo bem? Então, nesse processo, algumas pessoas estão envolvidas, ok? Então, quando eu estou mandando uma mensagem para alguém, quando eu faço um post no Facebook, quando eu faço um Twitter, quando eu posto alguma coisa, eu comento, faço algum comentário, isso faz parte de um processo de comunicação e essas pessoas do discurso estão envolvidas ali. A pessoa que inicia esse processo de comunicação, nós chamamos de primeira pessoa, tá bom? Então, quando eu vou lá e comento na página de alguém, nós estamos ali utilizando a primeira pessoa. Eu estou comentando, eu comecei um processo comunicativo, tá bom? Já a segunda pessoa é aquela com quem a gente está falando ou para quem nós enviamos a nossa mensagem. Então pensem só, eu, Devanir, fui lá no Facebook e quis comentar no post de alguém, né? Eu estou sendo a primeira pessoa porque eu escrevi a minha mensagem, eu comecei o processo de comunicação. E aquela pessoa para quem eu destinei o meu post, para quem eu fiz o meu comentário, essa pessoa representa ali no discurso a segunda pessoa. Já a terceira pessoa é bem fácil, o nome é bem sugestivo. Lembra daquela fala que nós usávamos de esse terceiro não está envolvido na conversa. Por que disso? Quando no processo de comunicação eu falo com alguém, mas eu estou me referindo a alguém que não participa da conversa, essa pessoa representa a terceira pessoa do discurso, tá bom? Imagina só, eu estou falando com a Joana, mas o nosso assunto é sobre o João,
né, o João representa a terceira pessoa, tudo bem? Bem fácil, bem simples, cuidado para não confundirem, tá bom? Vamos então para o nosso próximo assunto. Olha só, foco narrativo, que está também totalmente relacionado com as pessoas do discurso, mas nesse caso aplicado ao texto narrativo. Se vocês vão bem se lembrar, o texto narrativo, nós aprendemos na escola, é aquele em que tem um narrador que conta a história pra gente, tudo bem? O foco narrativo está relacionado à visão desse narrador, né? Lembra, o narrador ele pode acontecer de duas formas. O narrador ele pode ser aquele personagem da história que, à medida que ele vivencia os fatos da história, ele conta pra gente essa história acontecendo. Já o outro caso é o narrador que ele não participa da história, ele está de fora, é como se ele fosse um observador, como se ele fosse alguém externo que apenas observa os acontecimentos para depois contar pra gente, tá bom? Então o foco narrativo está relacionado a isso. Se o narrador ele for um personagem da história, participando ativamente das ações da história, nós dizemos que o narrador é um narrador personagem, porque ele participa da história e ele conta pra gente essa vivência. E como ele tá lá pessoalmente participando, o foco narrativo é primeira pessoa, porque ele está lá presente, ele participa e ele compartilha pra gente os eventos que ele está participando ali da história. Agora, quando o narrador ele acontece de forma externa, isto é, ele não está envolvido nos atos da história, nós dizemos que o narrador é um narrador observador. Nesse caso, o foco narrativo é em terceira pessoa. Vamos olhar aqui o exemplo que eu trouxe para a gente ver. Não sei por quanto tempo eu dormi, mas quando acordei, vi a lua cheia pela janela do carro. Percebam, pessoal, as marcas aqui, tudo bem? O narrador da história pra gente, ele está contando os eventos que ele vivenciou. Olha só, não sei por quanto tempo eu dormi, ok? Então ele está presente na história, participando dela. Olha o outro exemplo. Contra a corrente estava em sua mão, mas Percy não tinha ideia do que ele era, ou como ele tinha chegado lá. Ele estava descalço, congelando e confuso, e então vieram os lobos. Reparem a diferença. Diferente do primeiro exemplo, aqui o personagem, o Percy, não é ele quem conta a história pra gente. É como se tivesse alguém ali observando ele de longe para depois contar pra gente o que ele está passando. Tudo bem? Bem fácil. Vamos então para o próximo assunto. Linguagem formal e linguagem informal. O nome também já é bem sugestivo, é um assunto bem tranquilo de entender, tudo bem? Quando a gente fala de formal e informal, a gente está falando de forma, é a forma da língua. Então a linguagem formal é aquela que se preocupa com a forma, é aquela que está pensando em como seguir as regras, em como seguir as normas da língua para que você não cometa equívocos de acordo com a gramática normativa, tudo bem? Essa é a linguagem formal. Agora, a linguagem informal é aquela que não se preocupa com a forma, ó, informal. Ela não tem essa preocupação. A única preocupação dela é estabelecer uma comunicação. Nesse tipo de linguagem, a gente não se preocupa em cometer equívocos, a gente está mais preocupado com a comunicação em si. Tudo bem? Eu trouxe aqui uma mensagem e eu vou utilizar a mesma mensagem para exemplificar a linguagem formal e a linguagem informal. Olha lá. Ele se exibia e os outros, ignorantes, davam-lhe crédito e julgavam-no o melhor entre todos. Então, olha só, aqui eu tive uma preocupação com a forma e eu tive o cuidado de seguir as regras da língua portuguesa, da norma, né, da linguagem normativa, para que eu pudesse transmitir essa mensagem. Agora, no segundo exemplo, vocês vão ver como é que é uma linguagem muito mais comum, do dia a dia, aquela que a gente não se preocupa, aquela que a gente utiliza com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos e por aí vai. Observemos aqui então o outro exemplo. Ele ficava lá se mostrando e os bobos desavisados caíam na dele, achando que ele era o máximo. Então repara, aqui eu não tive uma preocupação com a forma, eu usei o meu jeito natural de falar, sem me preocupar, portanto, com as regras, com a norma. Tudo bem? Vamos então para o próximo assunto. O que é uma notícia? Para que serve uma notícia? A notícia, basicamente, ela existe para nos informar sobre o acontecimento de um fato. E ela possui algumas características que a gente vai trabalhar aqui hoje.
Reparem que aqui no exemplo eu deixei destacado em cores para facilitar a visualização de vocês. Então, primeiramente, a pergunta que a gente faz para encontrar as características da notícia. O que? Qual é esse fato que a notícia está informando para a gente? Depois, nós temos a outra pergunta. Quem? Quem é a pessoa envolvida nesse fato? Quem é a pessoa responsável por este fato? Em seguida, nós temos quando. Quando aconteceu esse fato? Em que momento ele aconteceu? Depois, como? Como foi que aconteceu esse fato? De que forma ele aconteceu? Por fim, nós temos onde. Em que lugar este fato aconteceu? O lugar em que ele aconteceu de fato. Vamos lá que eu separei aqui para vocês a notícia exatamente com as mesmas cores para a gente poder identificar em que lugar está cada informação dessa. Então, já aqui no título, ó, liminar suspende trechos de decretos de Witzel e Crivella que flexibilizaram isolamento no Rio. Então, qual é o fato? Nós já encontramos aqui no título, né? A liminar suspendendo esse decreto aí dos governadores. Adiante com o texto, nós temos quem? Quem foi responsável por essa liminar? O juiz Bruno Vinícius de Roas Bodar da Costa. Está destacado aqui em amarelo para vocês. Continuando a pergunta, a próxima, quando? Quando aconteceu? Está ali destacado em verde, na última semana. E aqui vale um parênteses, pessoal, nem sempre o quando vai ser uma data específica. Existem algumas referências temporais que é utilizada na notícia, como esta, na última semana. Pode ser hoje de manhã, pode ser ontem, ok? Então, fiquem ligados nisso aí. Seguindo, como? Nós fizemos aqui de roxo para vocês. Como isso aconteceu? Ora, concordou com os argumentos apresentados pelo MP e a Defensoria Pública estaduais e suspendeu a eficácia dos decretos editados por Marcelo Crivella e Wilson Witzel. Por fim, aqui em azul, onde foi que isso aconteceu? No Rio. Bem fácil, né? Bem tranquilo de identificar essas características da notícia. Vamos agora para o nosso próximo tópico, que também está relacionado à notícia. São duas ferramentas que a gente utiliza na notícia para deixar a notícia um pouco mais clara, mais objetiva. Primeiro aqui, manchete, pessoal. Manchete é o título da notícia, geralmente ele vem com letras bem maiores, mais destacadas, para se separar do restante do texto. O objetivo da manchete é dar essa importância, fazer com que o leitor se interesse pela notícia, ok? Geralmente aquela informação, o que, vem na manchete, para que o leitor saiba exatamente o que está sendo informado ali naquela notícia. Depois, nós vamos ver aqui o lead, ok? O lead, geralmente, é o primeiro parágrafo da notícia. Geralmente, tá? Nem sempre. O objetivo dele é resumir o conteúdo da notícia para que o leitor saiba o que vai ser tratado ali. E, geralmente, no lead, todas as informações, o que, quem, onde, como e quando, elas serão contidas ali naquele exemplo da notícia. Repara que a notícia que eu mostrei para vocês no slide anterior, ela é só uma pequena parte, somente a manchete e o lead. A notícia na íntegra vocês vão encontrar no site que eu deixei bem disponibilizado aqui embaixo, tá ok? Dito isso, vamos para o próximo assunto. Público-alvo e intencionalidade textual. Também bem simples aqui, são informações que são complementares, mas que são diferentes. Público-alvo é aquele público para quem o texto foi pensado. Quando eu faço um texto, seja ele um texto escrito, uma publicidade, uma capa de revista, qualquer tipo de mensagem, né? Eu estou pensando que essa mensagem será lida por alguém. Esse alguém representa o público-alvo. Já a intencionalidade textual está relacionada à intenção do texto. Por que esse texto foi feito? Nós temos aqui um exemplo bem claro disso. Uma revista ali no canto, 2 anúncios publicitários. Qual é a intenção desses anúncios publicitários? Pare e pense um pouquinho sobre isso. O anúncio publicitário ele serve para quê? Qual é o objetivo dele? No nosso caso aqui, bem claro, né? A intenção dele é vender um produto, anunciar um produto para que o público possa pensar em comprá-lo, ok? E quem seria o público-alvo desses anúncios? Repara que nós temos aqui uma propaganda de uma moto e de um calçado. Será que é o mesmo público-alvo que vai manifestar interesse por ambos os produtos? Ou será que
de repente, no público-alvo da moto, seja voltado para o pessoal mais aventureiro, pessoas que estão interessadas em sair em aventuras, sair em viagens. E o calçado? Pense um pouquinho sobre. Quem é o tipo de pessoa que se interessa por calçados? Pessoas que estão interessadas aí no embelezamento, né? Em produzir a imagem pessoal. Então, é bem tranquilo de vocês verificarem, lembrando que o público-alvo está relacionado a para quem o meu texto é feito e a intencionalidade é por que meu texto é feito, qual é a intenção dele. Tudo bem, pessoal? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e essa foi a aula de português. Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Leandro Freitas, eu sou professor da Rede Municipal de São José do Rio Preto e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o material de língua inglesa que vocês receberam da escola. Antes de mais nada, é importante que vocês olhem esse material com muito cuidado, tem todas as explicações, tem vocabulário de língua inglesa em cada exercício e nós vamos agora discutir um pouco sobre a pronúncia das palavras, tá? Mas antes de começar, eu gostaria de discutir com vocês coisas importantes sobre comunicação. Às vezes, a gente tem a comunicação de várias formas diferentes. Uma delas é a comunicação comunicação verbal, que seria a comunicação ou oral ou a comunicação escrita. Algumas vezes nós temos a comunicação gestual e na língua portuguesa nós temos, por exemplo, a Libras, a língua brasileira de sinais, que é uma língua oficial do nosso país. E por fim, nós temos uma comunicação gráfica, que é feita por imagens, por desenhos, por tabelas e por gráficos. E é justamente por isso que eu queria começar com vocês. Nós vamos falar agora sobre gráficos. Então vamos analisar este gráfico aqui e vamos ver as palavras que ele nos apresenta em inglês. Total coronavirus cases in Brazil. De novo, total coronavirus cases in Brazil. O gráfico começa no mês de February e ele termina no mês de May. Então ele começa February, ele avança em March, April and May. First case, o primeiro caso, acontece em February 25th. De novo, February 25th. E o último caso registrado, né, dá um total de 330.890 casos, no dia 22, no dia May 22nd. Então, esse gráfico ele é importante para vocês verem o número geral. É o que a gente chama em inglês de linear scale, que é uma linha linear, é uma escala linear, que vai numa linha. Vamos pegar as informações desse gráfico e vamos comparar agora com esta tabela. Nessa tabela nós temos o Top 10 of countries with most cases. Top 10 of countries with most cases, que seria o top 10 de países com mais casos. Nós temos aqui então, na tabela, vamos analisar as palavras. Country, que são os países, depois total cases, o número de casos total, new cases, que são os casos novos, talvez dos últimos 24 horas, total deaths, o número total de mortos, new deaths, o número de mortos das últimas 24 horas, e também o total recovered, que é o número de pessoas que se recuperaram. Mas quem são o top 10 of countries with most cases? Neste caso, dessa tabela relacionada ao gráfico de May 22nd. Nós temos the United States, Brazil, Russia, Spain, the United Kingdom, Italy, France, Germany, Turkey and Iran. Então é muito importante que vocês observem essa tabela, observem as palavras. No material de vocês tem um link para que vocês possam acessar essa tabela e ver em mais detalhes, inclusive em relação a não só todos os países, aqui eu tenho registrado all, todos, mas vocês podem também ver sobre Europe, apenas os da Europa, North America, Asia, South America, África e Oceania, ok? Vamos agora dar uma olhada neste infográfico. O infográfico é um gráfico com imagens e com informações. Nós vamos analisar algumas palavras específicas e a pronúncia delas. Primeiramente, os principais symptoms deste infográfico. Quais são os principais symptoms desta doença? Nós temos então high fever. Nós temos cough. Percebam que eu não tenho a letra F em absolutamente nada, mas a pronúncia é cough. Nós temos vomiting. E nós temos também, em alguns casos, diarrhea. Oh my God, diarrhea.
Em alguns casos mais avançados, que nós chamamos de advanced cases, nós podemos ter severe pneumonia, que seria uma pneumonia avançada, em alguns casos, renal failure, que seria uma falência dos rins. Ainda nesse gráfico, nós temos que analisar a prevention da doença, como trabalhar a prevention. Então, ainda e o único caso é wash your hands all the time, lave as suas mãos todo o tempo, use masks all the time in all spaces, Em alguns casos também, well done cooking, porque a origem do vírus veio de alguns animais, então há uma discussão de sempre cozinhar os alimentos, tá? O único treatment disponível ainda é apenas, são esses, porque nós não temos vacina, there's no vaccine, e nós não temos remédio, there's no medicine, ok? Well, folks, that's all. See you soon, next time. Bye bye. Obrigado.